Tudo bem com vocês? Vamos ter os 10 dias de oração. Todos já pegaram a revista? Todos têm as revistas? Há uma ideia de nós fazermos reflexões pela manhã, talvez às 6 da manhã, mas vocês serão avisados, ok? Abriram? Paulo está concluindo um raciocínio. Ele acaba de falar no capítulo 11 dos homens e mulheres que andaram com Deus. E ele começa o capítulo 12 concluindo usando a palavra portanto. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, do desprezo, e ele está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos parar por aqui. Paulo estava acabando de terminar o capítulo 11. Vocês sabem que os capítulos e versículos da Bíblia não foram os escritores que colocaram, mas nos ajuda a acharmos e a localizarmos melhor os textos e os assuntos. Paulo termina o capítulo 11. Qual era a intenção de Paulo ao escrever o capítulo 11 de Hebreus? Por que Paulo fala da fé? Por que Paulo fala que Deus criou o universo? E depois ele vai descrevendo algumas pessoas, homens e mulheres, para depois chegar no capítulo 12. Qual era o objetivo de Paulo? O objetivo de Paulo era trazer primariamente para a mente daqueles que leriam a carta que ele escreveu aos Hebreus, e depois para as gerações que viveriam após esse período. O objetivo de Paulo era mostrar que ao longo dos séculos, desde o início até os dias dele, existiram homens e mulheres que decidiram viver uma vida com Deus, que decidiram conhecer a Deus, que decidiram ser instrumentos de Deus. E Paulo tinha um objetivo, ou objetivava, motivar o povo de Deus da sua época, e consequentemente a nós, que da mesma forma como os homens e mulheres andaram com Deus e o representaram, nós devemos fazê-lo. Queridos, eu vou falar algumas coisas nessa manhã. Eu vou tomar o máximo de cuidado para falar. Mas algumas coisas nós temos que entender. Primeiro, nada do que está na Bíblia está por acaso. O Espírito Santo que inspirou os homens a escreverem a Bíblia. A Bíblia tem 36 divisões. Vocês sabem que a imprensa foi estabelecida só no ano 1454 depois de Cristo, com Gutenberg. Se Moisés começou a escrever os primeiros livros cerca de 1500 anos antes de Cristo, até a invenção da imprensa, mais ou menos 1500 anos, 3000 anos, a Bíblia foi escrita e foi copiada ao longo desse período. E Deus preservou muitos documentos, muitos escritos. Para vocês terem uma ideia, nós temos quase 6 mil cópias dos escritos do Novo Testamento, de forma inteira, os livros, ou de forma parcial. O Antigo Testamento, nós tínhamos cópias do Antigo Testamento antes de Qumran, se não me engano, 1947. As cópias eram 1200 anos depois de Cristo. E quando encontraram as cópias em Qumran,
encontraram textos do Antigo Testamento que datavam e que datam de 200 a 250 anos antes de Cristo, ou seja, muito mais próximo dos autores. Temos a confiança de que a palavra de Deus que estamos nas mãos é realmente a palavra de Deus. Existem áreas como a crítica textual, especialistas que avaliam e que comparam todas as cópias que existem hoje, não só em grego, em hebraico e aramaico, mas também em outras línguas, para termos a certeza de que temos nas mãos um texto dirigido e inspirado por Deus. Paulo sabia disso. Paulo estudava as Escrituras. Paulo pregava as Escrituras. Paulo sabia que não existe cristianismo sem a palavra de Deus. O apóstolo João foi o último apóstolo a viver nessa terra. E quando o apóstolo João estava para morrer, ele sabia que iria morrer. João se preocupou que o povo de Deus, apesar de não ter mais nenhum apóstolo que pudesse, na visão deles, representar a Cristo, João se preocupou em escrever o seu evangelho. Se você estudar o evangelho de João, você vai encontrar 7 milagres. João selecionou esses 7 milagres dos inúmeros milagres de Jesus. E qual era o objetivo de João? Mostrar milagres que não dependiam do toque de Jesus. Vários milagres pregados e realizados por Cristo, que estão em Mateus, Marcos e Lucas. São milagres que Jesus tocava e curava, tocou no leproso, e assim por diante. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Mas João não coloca milagres que tivessem toque. Mas a palavra de Jesus disse: tirai as talhas, transformou a água em vinho não fermentado. Jesus, apesar de ter colocado barro nos olhos, ele diz: vai ao tanque Siloé, e quando foi ao tanque Siloé, sem o seu toque, foi curado. Jesus disse para o paralítico de Betesda: levanta e anda, não tocou. Na pesca quando os discípulos estavam pescando, Jesus disse: lance as redes do lado direito do barco, e fez um milagre. Sem o toque de Jesus. Qual era o objetivo de João com isso? Ele sabia que, apesar dos discípulos terem tido o privilégio de conviver com Cristo, mesmo depois da morte de João, mesmo depois de todos os discípulos terem morrido, os apóstolos, melhor dizendo, o povo deveria confiar que há poder na palavra de Deus, que o Senhor não precisa diretamente nos tocar para nos curar em todos os sentidos. A palavra de Deus é um privilégio. Jesus, quando Tomé o toca, porque ele precisava tocar para crer, Jesus disse: bem-aventurado aquele que crê sem ver. E nós temos esse privilégio de termos nas mãos a sua palavra, inicialmente escrito em papiros, depois em pergaminhos, depois em forma de códex, como fosse um livro sem a utilização do papel. O papel veio depois. Hoje temos o privilégio de termos a Bíblia, de estudarmos a Bíblia. Quem estuda a história do cristianismo sabe que hoje, naturalmente, temos uma Bíblia na mão e achamos isso tranquilo, vamos em algum lugar e a compramos. Queridos, vocês não imaginam a luta para se ter os escritos da palavra de Deus nas mãos. Era um material caro, de difícil reprodução, não como hoje. Mas até hoje a palavra de Deus está aqui preservada. E Paulo, ao escrever o capítulo 11 de Hebreus, Paulo expressa o conhecimento que ele obteve ao longo das Escrituras. Na época de Paulo, o Antigo Testamento era a sua Bíblia. Vocês sabem que os primeiros livros a serem escritos no Novo Testamento o primeiro livro foi 1 Tessalonicenses, foi o primeiro livro de Paulo, antes dos 4 evangelhos, em termos de escrever. E Paulo tinha nas suas mãos o conhecimento das Escrituras,
E ao conhecer as Escrituras, Paulo foi iluminado e inspirado por Deus para, resumidamente, colocar os exemplos da vida desses homens e mulheres de Deus, para que aquilo que ele disse no primeiro versículo se cumpra. Ele diz: portanto também nós, e esse nós agora envolve a nós que estamos aqui. Envolvia o nós na época de Paulo, e agora é o nós que nos envolve. Paulo diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O que Paulo quer dizer nuvem de testemunhas? O que é uma nuvem? A nuvem fica ali o tempo todo. Paulo faz uma analogia também com a nuvem que acompanhava o povo de Israel no deserto. Quem já estudou a Bíblia e quem não estudou pode ter acesso. Quando o povo de Israel estava no deserto, não sei se vocês sabem que o deserto durante o dia é um calor insuportável, e à noite é um frio insuportável também. E Deus, além de tantas coisas que fazia para o seu povo ser bem cuidado, Ele coloca uma nuvem durante o dia para protegê-los do sol, e à noite essa nuvem se transforma numa nuvem de fogo para aquecê-los no deserto. Paulo, ao mesmo tempo, está falando grande nuvem de testemunhas, fazendo um eco da presença de Deus constante em nossa vida, mas ao mesmo tempo Paulo está dizendo que quando estudamos a Bíblia, quando andamos com Deus, quando examinamos a vida dos homens e mulheres que viveram uma vida ao seu lado e foram instrumentos dele, Paulo está dizendo que quando mantemos a história, o exemplo, o testemunho dessas pessoas como uma nuvem que paira sobre a nossa cabeça, a nossa mente, o objetivo de Paulo é que nós vivamos como esses homens viveram. Deixa eu dizer uma coisa forte para você. O que eu vou falar agora pode parecer fanatismo. Qual é a definição de fanatismo? Fanatismo talvez seja uma definição de algo que você faz de forma cega, radical, sem limites, sem critérios, não ouve ninguém, você é um extremista, um fanático por algo. Algumas coisas podem parecer isso, e o que eu vou dizer agora talvez possa parecer isso. Quando a gente estuda a vida desses homens e mulheres, e é a minha linha de estudo sempre preferida, eu descubro que eles tiveram acertaram muito. Eu descubro que alguns personagens erraram, e erraram em coisas fortes. Alguns, o Espírito Santo decidiu nem colocar os seus erros, talvez não eram significativos para serem colocados, como José, não é colocado nenhum erro de José, nem de Daniel, por exemplo, nenhum erro. Mas ao mesmo tempo nós vemos erros fortes de Davi, Paulo perseguindo os cristãos. A Bíblia não esconde a realidade. Esse é um dos fatores pelos quais consideramos a Bíblia um livro inspirado, porque se fosse escrita por alguém que quisesse de alguma maneira manipular os escritos e direcionar um povo, ele esconderia os erros dos grandes homens e mulheres de Deus. A Bíblia não esconde os erros, mas a intenção de Deus era mostrar através das histórias e das vidas quem eram esses homens e mulheres, o que eles fizeram, como viveram, para que eu e você tenhamos o mesmo desejo. E o que eu ia dizer, que pode parecer extremista, esses homens e mulheres viviam para Deus o tempo inteiro. Esses homens e mulheres não viviam, não dividiam a sua vida cristã, ou não reservavam para a sua vida cristã unicamente alguns momentos, em alguns eventos, nos momentos somente do culto. Esses homens e mulheres tinham uma vida com Deus constantemente, 24 horas por dia. Pastor, como vou conseguir ter vida com Deus 24 horas por dia, se trabalho o dia inteiro, se estudo à noite, cuido da casa, etc. Eu não estou dizendo que temos que ter uma vida com Deus 24 horas sem fazermos nada.
Mas no momento em que você está sozinho, na sua casa, tempo sozinho com Deus, claro, aonde Mateus 6 diz, entra no teu quarto, que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Teremos momentos somente com Deus, mas o Senhor espera que nós permaneçamos nele, independentemente do ambiente, o lugar que estivermos, independente do que estivermos fazendo. Claro, você vai estar ali dando uma aula, não é isso, Charles? Um personal ali, mas o Senhor está perto, está no seu coração, está na sua mente. Você está ministrando ali na IBM um curso, mas Senhor, vou ministrar um curso, fica do meu lado, por favor. E vai ministrando o curso com a sensação da presença do Senhor ali. Davi disse, eu coloco sempre o Senhor à minha direita, para eu não pecar contra Ele. O que Davi estava querendo dizer? Eu mantenho a minha mente, uma parte dela, com a sensação de que o Senhor está ali, e é claro que Ele está, você pode não vê-lo, mas quando você o convida, Ele está ali. Sabe quando o seu filho está numa quadra, fazendo esporte, e você está na arquibancada, e de repente o seu filho no meio do jogo, ele para, olha para você e manda um beijo? O que os pais sentem quando isso acontece? Aquela sensação boa, ele está no meio do jogo e ele se lembrou de mim. Sensação boa, carinho, amor, não é assim? Quando o filho fala mamãe, papai, talvez ele não saiba dizer tudo, mas o olhar diz tudo. Às vezes uma palavra diz tudo. Quantas vezes na correria da vida a gente pode dizer, pai, estou aqui, e mandarmos carinhosamente, simbolicamente, um beijinho carinhoso para o nosso Deus. Fica perto de mim. Jesus disse, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Você pode me dizer, mas pastor, tem horas que a gente esquece. Eu sei, todos nós esquecemos, mas na medida em que vamos cultivando isso, nós vamos aprendendo a mantê-lo perto. Vocês se lembram do personagem da Bíblia chamado Enoque? A Bíblia diz que Enoque viveu 65 anos e teve Matusalém, e depois ele andou mais 300 anos com Deus, porque os homens antediluvianos viviam mais, e ele aprendeu a andar com Deus. Na época de Enoque não havia as escrituras ainda, mas havia a oportunidade de orar, e de alguma maneira Deus transmitia algo para Enoque. O próprio livro de Judas fala que Enoque recebeu a visão da segunda vinda de Jesus. Jesus não tinha ainda vindo a primeira, e ele já teve esse privilégio. Enoque era um personagem que foi bisavô de Noé. Os antediluvianos que chegaram ao ponto de viver uma vida com os seus pensamentos continuamente maus, já estavam num processo de degeneração mental, espiritual. Enoque sabia que se ele convivesse demais com aquele povo, ele poderia perder a sensibilidade daquilo que vinha ou não de Deus. E ele se isolava em alguns períodos, talvez chamado por muitos de fanático, talvez falado por muitos como alguém que ficava exagerando a sua comunhão com Deus. Mas depois de 300 anos andando com Deus, o livro de Gênesis capítulo 5, e o livro de Hebreus no capítulo 11, diz que Enoque foi levado vivo para o céu, não passou pela morte. Queridos, andar com Deus, viver com Deus, é algo que precisa ser vivido por nós. É algo que nós precisamos entender que sem isso não conseguiremos. Vou fazer uma analogia. Vocês sabem que os peixes, animais aquáticos, obviamente foram criados para viverem embaixo d'água, ou dentro d'água, não é isso? Um peixe pode tomar a decisão, vamos imaginar que ele tivesse um raciocínio. Ele poderia pensar, bom, já vivi muito dentro da água, vou passar um tempo fora da água, vou experimentar viver fora da água.
Será que isso poderia ser possível? Obviamente não, porque o peixe foi criado para viver dentro da água, para viver a sua vida dentro da água. Não é que Deus tirou a liberdade dele, mas ele foi criado para viver assim. Nós, eu e você, fomos criados para vivermos ligados na pessoa vida que é Jesus. Os versículos não estão na Bíblia ao acaso. 1 João 5,12, João diz: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem vida. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Vida é ter Cristo. E no momento em que o peixe sai do aquário, ele começa a morrer. Ah, mas ele está ali se debatendo. Ele começa a morrer. No momento em que eu me desligo de Deus, quer eu queira ou não, possa parecer ou não, imediatamente eu começo a morrer. Não no aspecto físico somente, no aspecto mental, no aspecto emocional, no aspecto espiritual. Não existe vida separada de Deus. E Deus não fez isso para nos limitar, para nos coagir, para nos prender. Ele é a fonte da vida. É algo que é assim, é natural. É Ele que dá vida. É Ele que nos preserva. É Ele que nos motiva, nos direciona, nos ensina. Vem dele. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se eu vivo a minha vida e faço da minha vida cristã e a limito a ocasiões, a eventos, eu estarei vivo nos eventos, nas ocasiões, mas fora isso estarei morrendo, sem vida, sem a presença do Espírito Santo. Não sei se estão entendendo. Nós vivemos numa cultura no Brasil, fora também, mas no Brasil, quero falar do Brasil, aonde a religião, ela é focada em situações, em momentos específicos. Alguns rituais são feitos por alguns, como cumprindo algo que pudesse depois receberem o favor de Deus. E na verdade Deus criou o ser humano para viver com Ele. Por que nós temos filhos? Nós temos filhos simplesmente para dizer para eles o que eles têm que fazer, o que eles não podem fazer? Vocês acham que uma vida de pai e filho, mãe e filho se limita em: filho, me obedeça, faça isso, não faça isso? Claro que na vida, na convivência com os filhos, temos as orientações, dizer: filho, cuidado aqui, vai por aqui, não vai por ali. Mas isso já é a expressão de um pai ou de uma mãe que, ao amar os filhos, lhes aponta a direção que devem viver. Não para limitá-los, não para privá-los, não para escravizá-los. Quando o Senhor nos diz: permanecer em mim, para que eu possa permanecer em vocês, o Senhor está dizendo: eu quero viver em vocês, eu quero que vocês tenham vida. Eu não sei quantos de vocês tiveram uma vida como eu tive antes e depois de ter uma vida mais profunda com Cristo. Eu falo com Deus desde que nasci, minha mãe me ensinou. Nunca fui, não estou criticando quem foi, mas nunca duvidei da existência de Deus. Fui começar a estudar a Bíblia com 20 anos. Mas eu sei bem o que é viver uma vida sem ter Deus o suficiente. Se deitar na cama à noite com um vazio. Se deitar à noite na cama perguntando: de onde eu vim, para onde eu vou? Quantas vezes angustiado, quantas vezes deprimido, quantas vezes ansioso, tentando obter respostas que eu nem acreditava que existiam. Falava com Deus, mas não conhecia a palavra de Deus. Paulo está dizendo que nós, ao estudarmos a Bíblia, teremos exemplos na vida desses personagens, e Paulo faz questão de colocar
personagens bíblicos que iam desde Abel, ali no início, até o seu momento, mostrando que ao longo da história, Deus sempre teve os seus representantes. Deus sempre chamou pessoas que desejavam ser chamadas para viverem o Evangelho, para viverem de acordo com a palavra de Deus, com lutas, com quedas, mas sempre focados em continuar ou recomeçar, para andarem na direção que o Senhor os chamava a viver. Queridos, eu lido com gente minha vida inteira, eu lido comigo mesmo, porque eu sou meu laboratório a vida inteira. Sabe qual é a nossa grande luta? Sabe qual é o nosso grande desafio? É vivermos a nossa vida entendendo que sem Deus nós não podemos. Nós temos em nós, queridos, inerente, na nossa natureza carnal, que nos impulsiona a sermos independentes de Deus. O nosso cérebro, ele foi criado com um mecanismo extraordinário para buscarmos, ampliarmos o conhecimento, mas depois da queda do homem, quando nós nascemos com tendência para o mal, temos um cérebro que tenta achar soluções, respostas, saídas, mas se não estivermos sendo influenciados pelo Espírito Santo, só buscaremos soluções paliativas, soluções que não duram e que nos destroem. Não dá para namorar sem Deus, não dá para trabalhar sem Deus, não dá para se casar sem Deus, não dá para ser nada nessa vida sem Deus. Isso não é radicalismo. Não existem três caminhos. Eu converso com muitas pessoas que, na sua sinceridade, eu não as estou criticando, elas imaginam que podem ficar numa posição neutra, que é possível. Olha, eu não vou. Eu tinha um amigo que falava assim: eu não sou muito cristão, mas eu também não estou muito longe. Eu sei qual é o título da lição do trimestre, eu sei quando tem um evento importante. Eu não estou sempre lá, mas eu estou algumas vezes. Eu gosto de ficar ali no... Queridos, não existe isso. Quando você educa um filho, você diz assim: filho, você tem 3 caminhos. Aqui é o correto, aqui é o errado e aqui é o neutro. Você diz isso. Por que a gente, quando tem filhos, eu tenho uma de 21 e o meu filho vai fazer 19, vocês sabem. A gente vai olhando e vai, quando é pequenininho assim, a gente está no controle, não é? A gente come isso, agora é dormir, agora é aquilo, você não vai assistir isso, você vai beber isso. E se a gente não formar o caráter deles até os 7, até os 12, depois a gente não consegue formar mais. Deus olha para nós com o desejo de que sejamos parecidos com Ele, com o desejo de que nós o imitemos. Paulo não diz 3 vezes na Bíblia, por acaso, quando Paulo diz: sede meus imitadores quando eu sou de Cristo. Agora, Paulo continua o texto dizendo que aqueles que querem viver essa vida devem se desembaraçar do peso do pecado que tenazmente prende o ser humano. Quando a gente fala de pecado, vem aquela coisa pesada. Deixa eu tentar desmistificar um pouco isso. Deixa eu trazer um pouco de prática nisso. Por que o pecado prende como se fosse já viram um cordão embaraçado, alguma coisa embaraçada? Você fica um tempão ali tentando, não é? Por que Paulo usa esse termo? Porque quando começamos a andar na direção contrária a qual Deus nos orienta, começamos a ficar embaraçados, presos às escolhas que fazemos. Escute essa frase que eu vou te dizer agora. Eu já disse talvez em outras vezes. Nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi dado por Deus, a capacidade de escolha foi dada por Deus, para que nós pudéssemos, por exemplo, razão número 1, amarmos a Deus, amarmos as pessoas, amarmos ao próximo. Sem livre-arbítrio não há amor, senão seríamos robôs. Você gostaria, esposa, essa pergunta é perigosa, mas vou fazer.
Você gostaria, esposa, que seu marido fosse como um robô e obedecesse você em tudo? Talvez algumas aqui diriam sim, não é? Mas no fundo, ninguém gostaria disso. Nós gostaríamos de que o nosso cônjuge, por exemplo, ou nossos amigos, expressassem o que sentem por nós com liberdade, porque realmente amam, porque realmente gostam da gente, porque tem prazer em estar conosco. Imagine um robô todos os dias, quando você acorda casado com ele, dizendo: bom dia, amor, tudo bem, te amo, você é linda, maravilhosa. Você olhar do lado dizendo: tá bom, é um robô programado para dizer. Ia ter graça. Mulheres, não digam que iria. Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos. Mas aonde está o engano que a maioria dos seres humanos não entende? As pessoas pensam: eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Sim, mas tem uma coisa: Deus não nos deu, Simone, Deus não nos deu, Leandro, o poder de decidirmos quais serão os resultados das nossas escolhas. Se eu comer um prato de macarrão para matar a sede, mesmo que eu queira, não vai matar a sede. Se eu estiver cansado, vou correr 10 quilômetros para não ficar cansado. Você pode correr os 10 quilômetros. Você vai ficar e vai continuar cansado ou vai ficar pior. Deus nos deu a possibilidade de escolhermos, mas Deus não nos deu o poder de decidirmos quais serão os resultados das nossas escolhas. E aqui muitos criticam a Deus, aqui muitos dizem: Deus me deu liberdade, mas no momento que eu andei por aqui, olha o que está acontecendo comigo. A palavra de Deus, por isso Paulo diz: se desembarace daquilo que te prende, de escolhas que te levaram para uma direção que não permitem que você volte para ter a liberdade de escolher algo melhor. Quem aqui nunca tomou uma decisão ou fez uma escolha que inicialmente parecia algo simples? Quando você diz: vou fazer só hoje, vou experimentar só hoje, vou fazer só uma vez, sem imaginar que um dia ficaria preso a um hábito, motivado por um momento de prazer, motivado por um momento de raciocínio, aonde você se sentia no controle para fazer uma vez ou duas vezes e depois parar. Conheci um moço que trabalhava nesses táxis de aeroporto, e na época que ele trabalhava, ganhava bem, mas entrou um momento de crise, ele começou a não ganhar dinheiro, preocupado como pagar as contas. Tinha uma filha, a esposa e a filha, e um dia ali, com os amigos taxistas, ali reclamando como que a vida estava difícil, que estava estressado, que estava cansado, preocupado, alguém tirou um pouco de droga e falou para ele: usa para se aliviar. A gente faz isso. Ele diz: imagina, tenho 30 anos, não preciso disso. Então, você não é um homem, você não tem controle sobre sua vida, você não é inteligente, usa hoje, alivia hoje, amanhã as coisas melhoram. Ele falou: tá bom, dá aqui, e usou um dia. Só que no segundo dia, as coisas não melhoraram. Ele disse: tem mais. No terceiro dia tem mais. No quarto dia eu compro. E agora a mulher me ligava pedindo ajuda, porque o marido estava progressivamente destruído, porque um dia imaginou que poderia usar algum paliativo, para aliviar as circunstâncias, mas estava preso a uma escolha que inicialmente parecia pequena. Eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com esse moço e vê-lo voltando para Deus. Queridos, Paulo diz que o Senhor nos chama para corrermos, para irmos na direção daquilo que fomos chamados à carreira cristã. E isso não é feito por fazer. Eu fico imaginando que cada um de vocês, na profissão de vocês, deve se dedicar demais. Nada é simples. Para sermos bons naquilo que fazemos, Cris, quantos anos você já
é um músico, um pianista. Quantos anos? 35 anos. A gente vê o Chris tocando, parece que é automático, não é? Parece que ele canta, toca, põe o pé, mas teve um preço. Ele não sabe quantas horas, mas acho que um dia chegar no céu, aquela curiosidade, Senhor, quantas horas eu toquei e ensaiei piano? E Deus talvez fale 1.580.000 horas. Na vida cristã não é diferente. A minha filha está estudando medicina, o dia inteiro estudando, para poder ser uma boa médica, uma boa advogada, um bom gestor, um bom personal. Quantas horas estudando para passar num concurso? As pessoas dizem, passou no concurso, foi tranquilo. Quantas horas sem dormir, se privando, não passeando? E Paulo diz em 1 Coríntios 9, 24 a 27, que muitos lutam para ganhar uma coroa corruptível. Não estou dizendo que as coisas da vida não têm importância, lógico que a gente estuda, a gente se dedica, a gente vai atrás, claro, tem que pagar o preço. Mas eu estou dizendo que Paulo está nos convidando a pagarmos o mesmo preço ou mais, para nos desembaraçarmos de coisas que nos afastam dele, para vivermos uma vida de ligação com ele, para que o nosso caráter seja progressivamente restaurado à imagem dele, e isso exige foco, dedicação, esforço. Essa semana tive o privilégio de falar 2 dias ali, a Luciana me convidou no ASP, Hospital Adventista de São Paulo. Luciana é gerente de RH, é isso, Luciana? Todos os dias começam o dia num culto, Deus em primeiro, a importância de ter Deus. Existem procedimentos no hospital, existem medicamentos que são utilizados, mas há a visão de transmitir Deus para as pessoas que ali estão. Deus está envolvido no trabalho, Deus está envolvido nas negociações. Entendem isso? Sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer da nossa forma. Não me ouçam como alguém que está exagerando, é porque eu convivo com as pessoas, é porque eu convivo comigo mesmo, a minha casa. Alguns pensam, eu já disse isso, que a vida de um pastor é uma vida de impecabilidade, que a gente não erra, a gente não falha. Queridos, tem horas que a gente erra, mesmo não querendo, de alguma forma, mas a gente recomeça e vai buscando, e vai crescendo, e vai tentando ser melhor a cada dia. Paulo diz, eu morro a cada dia, e a gente tem que matar a natureza humana a cada dia, aquela que nos leva para longe de Deus. Quantas horas estudando a Bíblia, quantas horas orando, quantas horas chorando. Sabe o que eu fazia quando me converti? Eu não gostava de ler, meu negócio era números. Fiz administração de empresas, estudei gerenciamento de projetos, fiz física na PUC por um período. Meu negócio era números, cálculos. Nunca fui bom em ler essas coisas. Era difícil ler um livro de história, literatura. Lembra da matéria literatura que a gente tinha? Eu dizia, nossa. Quando me converti, disse, Deus, não gosto de ler. Mas como que eu ia conhecer a Deus sem gostar de ler? Eu li uma página da Bíblia, me dava até um mal-estar aqui, de tanto esforço. Mas quantas vezes, às vezes até ia num próprio banheiro, para vocês terem uma ideia das empresas que eu trabalhava, me ajoelhava num canto ali, falava, Deus, me ajuda, eu quero ficar perto do Senhor, eu quero aprender a ler a Bíblia, eu quero gostar disso. Estava no ônibus, me esforçava, Senhor, se eu não conseguir estudar. E eu lembro que um dia Deus me deu vontade de estudar. E eu tinha 4 horas dentro dos ônibus, quando eu ia trabalhar, 2 horas para ir, 2 para voltar. Eu morava em Interlagos, trabalhava em São Bernardo do Campo e estudava em Moema. 4 horas. Eu falei, Deus, vou ter que ler no ônibus. Aí eu lia no ônibus, dava dor de cabeça, passava mal. Eu falei, Deus, me tira a dor de cabeça, me passa mal, me dá prazer, porque aqui é o tempo que eu tenho para ler.
E chegou uma hora que Deus tirou a dor de cabeça, tirou tudo. E eu sentava para ler. Porque eu dizia: Deus, quantos anos da minha vida sem estudar a tua palavra? Quantos anos? Paulo diz o método, e eu vou reforçar aquilo que já disse, o versículo 2. Paulo diz que para vencermos e corrermos a carreira, temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé. A fé, Romanos 10:17 diz, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 40 anos estudando a Bíblia. Quinta-feira que vem, completo 60 anos. Difícil, não é? 60 anos. Leandro, você vai chegar lá ainda, Leandro. Charles, vocês estão rindo para mim, mas todos vocês vão chegar aos 60. Mas eu agradeço a Deus. Eu sei quem eu era. Tenho muito que aprender. Tenho muito que crescer. Tenho muito que vencer. Mas eu sei quem eu era antes dos 20 anos. Eu sei o que é estar dentro da minha casa sozinho. Irmãos, crescer sem o pai, com 3 anos de idade. Crescer sem os irmãos, que eram 10 anos mais velhos e começaram a trabalhar com 13 anos. Quando eles começaram a trabalhar, eu tinha 3. Com a minha mãe, que vendia coisas de porta em porta, desde a hora que eu acordava até a noite. Eu ficava sozinho em casa. Crescer assim, sair de casa só quase a partir dos 20 anos. Minha mãe dizia, me isolava a gente da família. Imagine, qual era a mente que um ser humano tem, vivendo do jeito que eu vivia, sem ninguém para conversar, sem ninguém para aconselhar, sem poder pedir nada. Eu não tenho uma cena na minha mente, uma única cena, de alguém me colocando no colo, de alguém falando uma coisa boa para mim, de alguém me dando um beijinho, de ouvir eu te amo. Nenhuma cena. Amo minha mãe, óbvio. Na limitação dela, ela fez o melhor. Mas minha mãe cresceu pior do que eu, não sabia como fazer as coisas. E criou a gente na surra. Apanhei de todos os jeitos que vocês podem imaginar. Era um método da minha mãe, o desespero dos filhos não errarem. Imaginem crescer assim. Eu ainda tenho que agradecer, porque minha mãe trazia o pão em um lugar para nós morarmos. Morava numa casa que era cozinha, banheiro e um quarto. O quarto, 2 beliches. Quando tinha beliche? No começo era 2 dormindo em cada cama de solteiro. Depois o beliche. Todos num quartinho pequeno, talvez de 3 por 3, o tamanho do quarto. E de sol a sol os 3 saíam e eu ia para a escola e voltava. Queridos, não há impossíveis para Deus. Não existe nada que Deus não possa mudar na nossa vida. Não existe traumas que Ele não possa eliminar. Até uns 5 anos, logo quando mudei para São Paulo em 2015, eu tinha uma luta terrível, que hoje eu não sinto, e espero que não venha a sentir. Todos os dias que meus filhos iam dormir, em geral dormiam 9 ou 10 horas da noite, começava a me dar um mal-estar, da solidão que eu tive na infância. E o inimigo colocava na minha mente assim: você logo logo vai viver. Era uma coisa sobrenatural. Seus filhos logo, meus filhos já não crianças, seus filhos logo vão se casar, você vai ficar sozinho, sem ninguém. E todas as noites eu passava mal, imaginando e sem perceber a solidão que o inimigo trazia do passado para o presente. Quantas vezes orando para Deus ajudar a eliminar os traumas. Quem é você nessa manhã? Tem lutas emocionais? Se deita na cama à noite e chora quando ninguém vê? Tem a sensação de impotência diante dos desafios da vida? Trabalha, se mata e sente que não é valorizado?
sente que não tem reconhecimento, tenta fazer o melhor para o marido, ele não entende, tenta fazer o melhor para a esposa, ela não entende, às vezes não compreendido pela família, e a sensação que você tem, é a sensação e o desejo às vezes de parar, de desistir, de jogar a toalha e dizer não aguento mais. Queridos, nem um homem e mulher dos heróis da fé que Paulo descreveu aqui, ou qualquer outro que não está aqui, tiveram uma vida fácil, tiveram uma vida tranquila. Ao contrário, quando você estuda a vida desses homens e mulheres, você vai perceber que em muitas situações a vida deles estava em jogo, e muitos morreram por viverem o Evangelho e pregar o Evangelho. Às vezes nós negociamos o nosso cristianismo por coisas tão pequenas, e se eles venceram, e se eles conseguiram, a gente pode também. Mas temos que querer, temos que buscar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 3, ele diz assim: não que eu já tenha obtido ou alcançado a perfeição, não, mas uma coisa eu faço, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as oportunidades que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Paulo tinha um alvo, o alvo de ser como Jesus, o desejo de viver como Ele. Queridos, esse tem que ser o nosso desejo, de sermos como Ele, de sermos direcionados por Ele, de sermos transformados por Ele, de sermos usados por Ele. Esse é o nosso alvo primário. O plano da salvação tem como objetivo restaurar no homem a imagem de Deus. O céu inteiro trabalha na direção de sermos como Cristo, de nos trazer de volta ao máximo possível em relação ao como o ser humano era antes da queda, dentro daquilo que é possível. Há quanto tempo você está tentando ir na direção que você está indo? Queridos, olha para mim um pouquinho, você que está em casa, você não precisa responder, eu já fiz isso, uma pergunta antes aqui, vou fazer de novo. Pensa, o jeito que você está vivendo, o seu estilo de vida, como você usa o teu tempo, o teu dinheiro, os teus talentos, o jeito que você vive, está te levando para onde você deseja estar? E aonde nós desejamos estar? No momento em que tenhamos paz, não é? Que tenhamos esperança, que deitemos à noite para dormir, apesar dos desafios, com o coração preenchido, com sentido para a vida, um casamento que possa ter algumas dificuldades, mas você ama e é amado, filhos, se você tem, que estão perto de Deus, um trabalho que te faz sentir útil, talvez não na plenitude de quanto você gostaria de ganhar, ou talvez reconhecer, mas sonhamos com algo bom. A minha pergunta é: estamos chegando lá? Estamos chegando aonde desejamos chegar nessas áreas? Vivemos sem frustração, vivemos nos sentindo bem, reconhecidos, valorizados, sabemos por que estamos aqui, entendemos o que Deus espera de nós. Se não, você e eu precisamos dizer para Deus: Senhor, não está dando certo do meu jeito, não está dando certo do meu jeito. Temos que ser humildes de reconhecer isso, porque, escuta, vou pegar o Leandro aqui, que é gerente de projetos, além de outras funções. Leandro, se eu tenho um projeto, o meu projeto vai me levar para um determinado resultado, certo? Se eu fizer sempre as mesmas coisas, eu vou chegar sempre no mesmo resultado, certo? Se está dando certo,
Vamos fazer as mesmas coisas. Mas se o teu resultado não está bom, e você continua fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser ruim ainda. Pastor, isso é óbvio. É óbvio. Mas por que a gente continua fazendo as mesmas coisas, esperando que o resultado seja outro? Você não tem tempo para o marido, não tem tempo para a esposa, não é amoroso, não é delicado, não cuida, o casamento está ruim. Você fala, Deus me ajuda no meu casamento. Você continua fazendo do mesmo jeito, esperando que o casamento vai ser de outro jeito. Tua saúde não está boa, e você diz, Senhor, por favor, ajuda-me a minha saúde. Mas você continua comendo do mesmo jeito, não cuidando do corpo do mesmo jeito, e fica esperando um outro resultado. As pessoas esperam algo de você no trabalho. Já te disseram que não está bom. Já disseram que você chega atrasado, que você não tem foco, que você fica demais no celular, que você não cumpre os prazos, que você não planeja direito. E você, na outra situação, continua fazendo do mesmo jeito. E fica achando que está sendo injustiçado, se você não faz de um jeito diferente. E na vida espiritual, não é diferente. Deus, estou me sentindo frio, estou me sentindo distante de Ti, estou me sentindo desmotivado, estou sem vontade de ler a Bíblia, tenho vontade de ir na igreja. Mas se você continua vivendo do mesmo jeito, sua vida vai continuar do mesmo jeito. Entende isso? Cristianismo não é algo só para a igreja. Deus nos dá uma mente capaz de reavaliarmos a vida nos inúmeros papéis que exercemos. Quando eu dava palestras na área de gestão de pessoas e outras áreas, eu dizia, nós somos pessoas únicas, mas temos inúmeros papéis. Kátia, você é professora, você é mãe, você é esposa, você é a secretária da igreja do Pari, você é membro da sociedade, faz atividade física, é esportista, é cozinheira, não é isso? Muitos papéis. E sabe o que a gente faz com a vida? A gente às vezes só foca em uma coisa. Temos que planejar a vida em todas as áreas. Temos que correr a carreira cristã que nos foi proposta. Temos que lembrar que esses homens e mulheres que estão aqui na nossa mente o tempo inteiro tiveram os seus desafios, e a gente vai ter também. Mas temos que vencer como eles venceram, dependendo de Deus, sabendo aquilo que eles queriam, sabendo quem eram e quem gostariam de ser. Não está mais no tempo de vivermos por viver. Não está mais no tempo de empurrarmos a vida. Quem sabe dá certo. Vamos vivendo. Quem sabe as coisas mudam. Quem sabe as coisas vão ser diferentes. Quem sabe o ano que vem as coisas vão ser de outra forma. Mas continuamos vivendo do mesmo jeito. E continuamos na expectativa de que algo aconteça, sendo que nós não participamos desse algo novo. Temos que parar de jogar para Deus a responsabilidade de coisas que são nossas. Sou eu, Paulo. A Bíblia diz, nós temos que batalhar sobre a nossa vida. Nós vamos ter uma última mensagem agora. Quero fazer um apelo. Pode vir já o grupo. Não saia daqui nessa manhã sem orar e dizer, Deus, me ajuda a recomeçar. Pastor, mas minha vida já está ótima. Eu sei que você pode mais. A minha vida não está boa. Pastor, o senhor não sabe os erros que eu cometo, a escravidão que eu tenho por ter feito escolhas. Deus pode libertar você. Ele tem poder para libertar você se você buscá-lo. O grupo vai cantar. Aproveite esse momento para ouvir a música, prestar atenção na letra e ao mesmo tempo dizer, Senhor, me ajuda a recomeçar.
do jeito certo, colocando o Senhor em primeiro lugar. Tenho lutas, tenho preconceitos, tenho traumas, tenho tristezas, já me decepcionei, não importa, Deus pode reconstruir. Eles cantam e a gente vai orar em pensamento e meditar naquilo que eles irão cantar. Que Deus te abençoe.